Oi, gente, meu nome é Vinícius, o Vini Silva do site supercrentes.com, tá aqui, ó, entra lá depois, tá? E visita a gente lá, ouve os nossos podcasts, vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Mas hoje eu não tô aqui pra falar sobre podcast, não. Tô aqui pra falar sobre um tema que eu considero bastante legal e importante. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Para muitas pessoas é apenas o Dia das Bruxas, mas não, existe, para quem é cristão e para quem é protestante, uma data mais importante no dia 31, que é o Dia da Reforma Protestante. Nesse ano de 2016, nós estamos completando 499 anos de Reforma Protestante. É um número bem bonito, né? 499, chegando aí a quase meio milênio de Reforma Protestante. Eu acho importante falar sobre isso. Quando a gente fala de Reforma Protestante, eu sou professor de História e estive abordando isso há poucos dias agora na escola. Quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente fala de um protesto em relação à Igreja Católica. E sempre que nós comemoramos essa data da Reforma Protestante, a gente relembra algumas realidades que eram vividas na Europa medieval e por que houve a Reforma Protestante. Então, sempre que surge esse assunto, surge também, mesmo que aparentemente, simbolicamente, não sei, mas aquele debate, católicos contra protestantes, ou os protestantes depois passaram a ser chamados de evangélicos, católicos contra evangélicos, evangélicos contra católicos. Existe fruto nesse debate, eu acho que vale a pena o debate, aquela máxima de que esporte, política e religião não se discute é uma grande palhaçada. A gente precisa debater sim as coisas, precisa discutir sim as coisas, por mais polêmicas que sejam. A discussão é sempre importante, mas ao mesmo tempo surge um sentimento nesses debates, especialmente de intolerância. E o que não pode surgir, porque são dois grupos que se chamam de cristãos e, seguindo aos ensinamentos de Cristo, nós precisamos também nos importar com o próximo, com o outro, com a alteridade. E a tolerância está envolvida nisso. Então é importante que nós, eu também sou cristão e sou cristão protestante, é importante que nós tenhamos em vista isso. Dito isso, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: quais as grandes diferenças entre católicos e protestantes? O que a gente pode analisar disso hoje? O que se tem popularmente é que a diferença entre católicos e protestantes é: católicos adoram imagens, protestantes não adoram imagens e criticam os católicos que adoram imagens. Isso é o basicão, é o popular, é o que está na boca de todo mundo, né? Mas na verdade isso é errado. E eu vou tentar explicar aqui algumas coisas, algumas razões históricas e até mesmo bíblicas para mostrar que existe muito preconceito de um lado e de outro, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que tem que ser levada em consideração e que às vezes nós, protestantes, ficamos meio que de mimimi, é com o nome católicos, Igreja Católica. A grande verdade é que esse nome, Igreja Católica, ele é um nome bastante antigo. Ele é um nome que aparece desde os primeiros séculos da igreja. Então, quando um católico diz a você, protestante, a Igreja Católica foi a igreja que Jesus instituiu. Quando o católico diz isso, ele está querendo legitimar que a igreja da qual ele faz parte é a única igreja que Jesus, que o Cristo instituiu. Na verdade, não é bem assim, mas existe uma verdade nisso. Por quê? A igreja inicial, a igreja, o movimento cristão que se iniciou ali no primeiro século e começou a se expandir a partir de Jerusalém, principalmente do capítulo 8 do livro de Atos, onde há uma grande perseguição e eles têm que sair para os arredores e o evangelho começa a ser pregado em todos os lugares ali das redondezas, o evangelho começou a se tornar algo expandido para diversas regiões. Portanto, a igreja passou ou começou a se tornar universal. O mundo conhecido da época começou a ser alcançado pela igreja. E o nome católico ou católica significa simplesmente universal. Então, diversos cristãos começaram a escrever cartas
e colocar ou denominar como cartas à Igreja Católica. Começaram a chamar a Igreja de Jesus de Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal. Não haviam diversas denominações como existem hoje. E hoje existem até por demais. Na época não havia tantas denominações. Existia a Igreja, simplesmente. E a Igreja era chamada de Igreja Universal, a Igreja Geral, a Igreja Católica. Até então, o cristianismo que se conhecia era católico, era a Igreja Católica. Então, quando um católico diz a igreja que Jesus deixou foi a Igreja Católica, a igreja que Jesus instituiu foi a Igreja Católica, ele está certo, porque a igreja primitiva passou a ser chamada de católica a partir de quando ela começou a se universalizar, a abranger novas regiões. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar de discutir, porque está certo, a igreja realmente era a Igreja Católica. Agora, o que os católicos às vezes batem no peito e talvez com um pouco de erro na premissa deles é que não era católica no sentido de denominação, mas era católica simplesmente no sentido de ser universal. Não adianta se gabar tentando se apropriar do termo como se Jesus tivesse deixado essa denominação. Não, na verdade Jesus não deixou denominação, ele deixou a igreja cristã. E passou a ser conhecida como Igreja Católica pela sua universalidade e não por ser o nome de uma denominação, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é importante a gente perceber. A igreja, ela começou a partir de Jerusalém, tá? Os primeiros cristãos estavam em Jerusalém, reunidos, e ali eles receberam o poder do Espírito Santo e saíram, especialmente a partir de Atos 8, para pregar o evangelho em outras regiões. Vocês se lembram que quando Constantino chega ao poder no Império Romano, então ele coloca o Edito de Milão, o Édito de Milão, como preferir, o cristianismo passa a ser permitido no Império Romano, a partir de 313. O Império passa por uma mudança muito drástica do paganismo para o cristianismo. Os cristãos que por 3 séculos, 2 séculos e meio haviam sido perseguidos, agora está permitido ser cristão dentro do Império Romano. Então a igreja começa a crescer como nunca. Por quê? O imperador Constantino se converte ao cristianismo. Essa conversão de Constantino, alguns dizem que é uma conversão bastante política e interesseira. Alguns dizem que ele teve, de fato, uma experiência com Deus antes de uma batalha, onde ele teve um sonho e, seguindo as instruções do sonho, ele conseguiu ganhar a batalha e a partir daí ele se converteu. Isso não nos interessa no momento, mas o que interessa é que o imperador agora é cristão. Se o imperador é cristão, é muito favorável que as pessoas também se tornem cristãs. Então, começa um movimento de cristianização do império. O império começa a se cristianizar, conversões em massa para o cristianismo, pessoas começam a se converter ao cristianismo. Isso é um fato, isso aconteceu. Um dos problemas disso é que, obviamente, começaram os crentes nominais, ou seja, crentes que se tornaram crentes em Deus, crentes no cristianismo por interesse, sem de fato ter uma fé dedicada a Deus e devota a Deus. Começaram a ser crentes por interesse porque agora era vantajoso, já que o grande nome do Império Romano agora era cristão. Com a universalização do cristianismo, vários bispos começaram a tomar conta das igrejas em vários lugares. Após esse momento de cristianização do império, 5 blocos eclesiásticos se formaram no Império Romano. Havia um bispado muito importante em Jerusalém, em Constantinopla, que agora era a capital do império, em Alexandria, que desde o primeiro século já tinha um prestígio, em Antioquia, que da mesma forma, desde o primeiro século já tinha um certo prestígio, e em Roma. Então essas 5 cidades, Jerusalém, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Roma, passaram a ser as 5 cidades principais, onde estavam os 5 bispos principais do Império Romano.
Dessas 5 cidades e desses 5 bispos, o bispo de Roma passou a ter uma legitimidade maior por causa da história, do histórico da cidade de Roma e por causa de razões teológicas que eles conseguiram traçar até o bispo de Roma. Em uma passagem do Evangelho de Mateus, Jesus disse assim para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo os teóricos e teólogos católicos da época, o bispo de Roma tinha uma legitimidade maior que a dos outros bispos, porque ele estava em Roma, que não apenas havia sido a capital do império por muitos anos e tinha um prestígio histórico, mas também tinha razões teológicas, porque o apóstolo Pedro, segundo Clemente de Roma, que morreu no ano de 95, o Clemente diz que o apóstolo Pedro morreu em Roma em 64, quando Nero era o imperador de Roma. Teorias indicam que o apóstolo Pedro tinha um ministério em Roma. Por Pedro ter morrido em Roma, a autoridade de Pedro permanecia sobre o bispado de Roma. Então, aquele que sucedeu Pedro em Roma adquiriu a sua autoridade apostólica. E todos os sucessores dos bispos de Roma adquiriam, ou era passado para eles, essa autoridade apostólica. Então eles tinham essa legitimidade teológica para mostrar que o bispo de Roma era superior aos outros bispos, porque eles não tinham essa autoridade apostólica que, no caso de Roma, Pedro havia deixado. E Pedro era aquela pedra sobre quem Jesus edificaria a igreja. Então, Pedro tinha um papel especial na igreja, papel esse herdado pelos bispos de Roma. Com isso, os bispos de Roma tinham autoridade apostólica de aquilo que eles falassem, aquilo que eles dissessem ex cátedra, aquilo que eles dissessem como sendo dito da cadeira de Pedro ou na autoridade apostólica de Pedro, isso tinha uma autoridade sobre a igreja. É por isso que os papas, que na verdade eram só nomes carinhosos para os bispos da época, como se fossem os pais espirituais da galera, por isso que o Papa de Roma passou a ter um prestígio maior, até que ele se tornou o único Papa. Daí que surgiu o Papa único, como nós conhecemos hoje. O Papa vai ser essa figura importante dentro do Império Romano durante um tempo. O Papa vai conseguir intervir em questões bélicas do Império Romano, o Papa vai começar a adquirir riquezas para a igreja vai começar a não apenas agora ser uma religião do Império, mas a igreja vai começar de fato a ter poder dentro do Império, a ter terras dentro do Império. Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque quando esse poder chega nas mãos da igreja, a igreja começa a se corromper. Isso também é um fato, isso não é questão de crítica à Igreja Católica, até porque isso acontece com protestantes, isso acontece com todo mundo quase que chega ao poder, que adquire poder. A pessoa começa a se corromper. Não todos, mas muitos começam a se corromper. Foi o que aconteceu com a Igreja. A Igreja Católica começou a se corromper. Quando a Igreja chega em 1500 e pouquinho, a Igreja está passando por sérias dificuldades, externas e internas. Eu não vou entrar agora nessas dificuldades, até porque eu teria que gravar um vídeo só para falar sobre isso. Isso pode ficar para o ano que vem, quem sabe, na época da Reforma, eu gravo outro vídeo, ou qualquer outro dia, não precisa ser na época da Reforma, né? Para explicar, para falar um pouco mais sobre os problemas da igreja, que a igreja enfrentou nessa época. Mas o que aconteceu é que, de fato, a igreja tinha problemas. Havia, por exemplo, uma prática que foi fortemente perseguida por Lutero, que foi a venda de indulgências, que eram, resumindo, o perdão de Deus para as pessoas. As pessoas compravam alguns documentos assinados por clérigos, pelo Papa, que afirmavam que a pessoa estaria perdoada. Então ela podia comprar aquele documento com o perdão ali decretado pela autoridade da igreja, e esse perdão valeria para ela, valeria para alguém que já morreu e que estava no purgatório, para essa pessoa sair do purgatório,
Então, assim, era uma forma de adquirir dinheiro que a igreja estava arrumando, até porque ela precisava construir, era a época que estava construindo a Basílica de São Pedro. Então, eram recursos, muitos desses recursos corruptos que a igreja utilizava, como, por exemplo, a venda de cargos eclesiásticos. A pessoa não precisava ter um dom, a pessoa não precisava ter vocação, a pessoa não precisava ter nascido para o cargo eclesiástico. Bastava ela comprar o cargo eclesiástico, que isso dava a ela mais poder dentro da igreja. Fora os casos e múltiplos casos de imoralidade sexual dentre os clérigos, dentre os padres que tinham várias esposas. Então, assim, a coisa começou a ficar de fato escandalosa. Então, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, e também não vou entrar agora nas especificidades da vida de Lutero, em como foi, como ele se tornou monge, não agora. Mas o que importa é que esse monge agostiniano chamado Martinho Lutero, numa viagem a Roma, ele começou a perceber o que estava rolando no meio da igreja, e essa corrupção toda, e essa pouca vergonha toda. Então ele começou a se levantar contra essas práticas. Contra isso ele se levantou, escreveu 95 teses e afixou essas teses no dia 31 de outubro de 1517, nas portas do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Foi a fixação dessas teses que a gente considera o marco da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, e agora nós estamos em 2016, portanto 499 anos depois. Mas é importante que se diga algo. Hoje, muitos de nós protestantes nos levantamos contra a Igreja Católica ainda com os argumentos de Martinho Lutero, citando as coisas que a Igreja Católica fez naquela época, atacando os católicos por algo que a Igreja Católica fez no fim do período medieval. Então, é importante que nós não cometamos anacronismo. Anacronismo é exatamente você olhar para uma época distante da sua e julgar aquela época não levando em conta a diferença de tempo. Ou seja, é eu julgar a Igreja Católica atual como se ela fosse a Igreja Católica medieval. Isso é anacronismo. Eu não posso desconsiderar o período histórico e o tempo que se passou. Porque após a Reforma Protestante, a Igreja Católica, como um mecanismo de defesa para impedir o crescimento da Reforma Protestante, a Igreja Católica fez a chamada Contra-Reforma, que foram uma série de atitudes que a Igreja Católica tomou para se consertar internamente. E lógico, teve algumas coisas bizarras também, como o Tribunal do Santo Ofício, que foi instituído para perseguir pessoas que se levantavam contra as doutrinas católicas. Mas a Igreja Católica ela procurou já de imediato se consertar em algumas coisas, algumas atitudes morais, porque a Igreja Católica realmente estava devendo moralmente naquela época. Então ela precisou se consertar, lamber suas feridas e tocar o barco adiante. E a Igreja Católica hoje já pediu perdão por várias atrocidades que foram feitas naquela época. Então, a primeira coisa de divergência que a gente tem que prestar atenção, principalmente se você é protestante e está me assistindo agora, a Igreja Católica hoje não é a mesma de antigamente. Então, pare de usar argumentos históricos daquela época para atacar o seu coleguinha católico hoje, porque ele não merece. A Igreja Católica dele hoje não é aquela igreja de antigamente. Houve uma série de mudanças. Agora, contra o que Martinho Lutero protestou? Algumas coisas eu já falei aqui, mas vamos pensar doutrinariamente. A Reforma Protestante trouxe os chamados 5 solas. Solas por quê? Porque eram nomes em latim chamados sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura e soli Deo gloria. Isso quer dizer o quê? Sola gratia, só a graça de Deus pode salvar o ser humano. Então, diferente do que era pregoado na época, de que o ser humano poderia comprar o perdão dos seus pecados, não. A salvação é algo
dado de graça por Deus. Jesus veio e morreu de graça por nós. Ele não cobra, ele não cobrou por isso. Então, só a graça de Deus é suficiente e necessária para a salvação. Sola fide, somente a fé é necessária para que o homem se aproxime de Deus e seja salvo. Não as obras, como era apregoado também pela Igreja Católica Medieval, que era extremamente meritocrática. Não, as obras não podem salvar. Isso é o que Martinho Lutero, de acordo com as análises que ele fez, ele chegou a essa conclusão. Somente a fé. A fé é suficiente para que a pessoa se salve. Somente a fé. Solus Christus, ou seja, somente Cristo é o autor da nossa salvação. Não existem mediadores entre nós e Deus. Somente Cristo. Jesus foi o elo de ligação entre o homem perdido, entre a humanidade caída e Deus. Então, somente Cristo, Jesus é suficiente. Em nenhum outro há salvação, porque não há nos céus outro nome, nem embaixo na terra outro nome nos foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, somente Jesus, isso que eu falei é um versículo bíblico em Atos, capítulo 4, versículo 13 ou 14. O que importa é que o Martinho Lutero falou isso. Somente Cristo pode salvar o ser humano sem a necessidade de outros mediadores, sem a igreja, sem o Papa. Não, somente Cristo. Outra coisa bastante importante, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Isso por quê? Quando Martinho Lutero disse isso, ele estava rompendo com aquela tradição que eu mencionei há algum tempo atrás, de que os papas eles tinham a autoridade apostólica de Pedro. Portanto, aquilo que o Papa falava, as bulas papais, elas são autoridade para a igreja, elas estão em pé de igualdade com a Bíblia. Martinho Lutero, ele rompe com esse tipo de pensamento. Ele diz, não, o que os papas e o que os concílios dizem somente pode ser validado se estiver de acordo com a palavra de Deus. Se forem coisas extra palavra de Deus, a gente deve desconsiderar, porque somente a Escritura, por isso sola Escritura, somente a Escritura deve ser o nosso padrão de fé, o nosso padrão de prática. O último dos solas, soli Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória. A glória não pertence à igreja não deve ter glória, os clérigos não devem ter glória alguma, a autoridade papal está totalmente submetida à autoridade de Deus e ele não pode falar nada que Deus já não tenha prescrito pela sua palavra e toda a glória de tudo que se faz deve ser dada a Deus e nunca a alguém, a uma pessoa ou à igreja. Então, Lutero ele rompe com esses problemas que a Igreja Católica tinha e começa então o movimento dos protestantes, né? Porque eles protestaram contra isso. Eu fiz essa análise histórica para a gente ver historicamente a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Agora, uma coisa que é muito importante. Quando há o rompimento desses dois grupos religiosos, dessas duas igrejas, os protestantes eles se tornam iconoclastas, ou seja, eles entendem que as imagens utilizadas nas liturgias são desnecessárias. E, na verdade, mais que desnecessárias, elas são um erro, já que soli Deo glória, solus Christo, sola Escritura, isso tudo vai apontar de forma muito definitiva e única para Jesus, tirando tudo aquilo que é acessório dentro da liturgia. Então, eu não preciso de uma imagem para eu me aproximar de Deus. O pensamento protestante é assim. Já a Igreja Católica, ela entende que as imagens elas são representações gráficas de pessoas veneráveis, de pessoas que merecem admiração dos fiéis. Então, uma das coisas aqui agora que é muito importante, porque isso acontece muito nos embates entre católicos e protestantes. Se você é protestante e está me vendo aqui agora, a teologia católica oficial não permite adoração de imagens. A Igreja Católica é contra a adoração de imagens. Então,
não acuse o seu coleguinha católico, a sua amiguinha católica, de adorar imagens, porque a teologia católica proíbe a adoração de imagens. Agora, uma palavra para você católico. Porque aí o protestante que me ouviu falar isso agora está pensando assim, Vinícius, mas quantas vezes eu já vi uma pessoa, um católico, se dobrar diante da imagem, ou beijar os pés da imagem, ou adorar a imagem e tal, e por aí vai. Uma coisa que é muito importante, você católico, fique por dentro da teologia da sua igreja. Por quê? Existe uma divergência muito grande entre o catolicismo professado pelos clérigos, entre o que a gente pode chamar de catolicismo oficial e o catolicismo popular. O catolicismo que é praticado no dia a dia, nas capelas ou entre as pessoas, entre as comunhões católicas. Essa divergência é que causa confusão, porque a Igreja Católica, a teologia católica proíbe a adoração de imagens. Mas os membros da Igreja Católica, muitas das vezes, agem como se adorassem as imagens. Então, isso é muito importante de ser dito, porque é uma verdade e é o que acontece em muitos casos. Agora, mais uma vez, para você protestante. Você que mostra os textos como o de Êxodo, dos 10 mandamentos, Êxodo 20, mostrando que não se deve adorar outros deuses além do nosso Deus, e apontando para o seu coleguinha católico falando aqui, olha, vocês adoram outros deuses porque vocês adoram essas imagens. E aqui na Bíblia está falando para não adorar outros deuses de forma alguma e vocês estão fazendo isso. O argumento que você está usando, a intenção é boa, mas você está usando o texto errado. Por quê? O que os católicos fazem ao venerar as imagens não é adoração a outros deuses. O texto de Êxodo está falando sobre deuses pagãos. Não se deve adorar deuses pagãos. O catolicismo sustenta o monoteísmo, de que há apenas um Deus, de que há um único Deus. O catolicismo sustenta essa teologia e essa afirmação. Então, você dizer para o coleguinha, para a coleguinha que é católico, que eles adoram outros deuses, você está mentindo, você está usando o argumento de forma errada, porque eles não adoram outros deuses. Eles adoram apenas um Deus, que é o mesmo Deus que o nosso, só que a prática deles de veneração de imagens se confunde, e isso confunde muito mesmo os protestantes e os católicos, isso confunde mesmo os protestantes, de forma que muitos de nós achamos que vocês adoram outros deuses, mas quem estuda o catolicismo e a teologia católica vai ver que não. Eles são monoteístas, portanto eles não adoram outros deuses. O que eles fazem com as imagens e com os santos são uma admiração. Agora, é o que eu estou dizendo. Infelizmente, existe uma discrepância muito grande entre o que se diz e o que se faz, né? E esse é o grande problema. Agora, para terminar o vídeo aqui, eu tenho meus motivos para discordar do catolicismo, da teologia oficial católica. Tenho diversos motivos para discordar. E não é isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo, apesar de ter as minhas discordâncias. Eu vim apenas tentar mostrar as diferenças e a razão das diferenças que existem entre católicos e protestantes. Agora, um conselho que eu dou, já que ambos consideram a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. Porque existem diversos protestantes que se gabam. Está na Bíblia, está escrito isso na Bíblia, mas ele mesmo nunca leu. Então ele se gaba de algo que ele não faz, que ele não tem interesse, que ele não busca. Então isso é uma tremenda de uma hipocrisia. E existem muitos católicos que nem ao menos conhecem a teologia católica. São católicos porque o pai era, a mãe era, o avô era. Então são católicos por tradição e não por convicção. E não por conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus ou a sua própria teologia. Às vezes, nós que somos crentes, que cremos em Deus, nós somos tão criticados pelos ateus exatamente por causa disso, porque nós não conhecemos aquilo que nós cremos. Muitas pessoas dizem
cegamente sobre aquilo que lhes foi ensinado e ela própria não procura averiguar as coisas, não procura estudar as coisas, ser inteirada daquilo que ela professa. Diante disso, nós não podemos nos aquietar. Nós precisamos ser bereanos. O apóstolo Paulo, quando pregava na cidade de Bereia, a sua pregação era constantemente conferida com a palavra de Deus para saber se o que Paulo estava dizendo realmente estava nas Escrituras, se as referências que Paulo fazia realmente procediam. Nós precisamos averiguar as coisas. Nós não podemos ficar acomodados e receber e engolir tudo que nos é passado, seja pelo pastor, pelo padre ou pela tradição. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos nos aproximar da palavra de Deus. Não sejamos apaixonados cegos. Não vamos fazer da nossa fé uma paixão adolescente. Vamos analisá-la, vamos estudá-la e vamos pedir o Espírito Santo para que nos ilumine e nos ajude a viver em paz, entendendo que Cristo é a salvação e Ele nos deu o maior exemplo de todos, dar a sua vida em favor de pessoas que eram seus inimigos, fazendo e tornando essas pessoas em amigos seus.